específica, né? Um tanto que até para alguns, até meio que repulsiva, né? É incrível que tem muitos brasileiros, cidadãos, que têm uma certa repulsa pela política. Talvez essa seja a razão de hoje termos um quórum até baixo. E isso, de alguma forma, se reflete até na condição política do país. Talvez hoje nós vivamos um momento político delicado por causa desse tipo de comportamento. Às vezes a nossa aversão à política, né, e essa ciência ou esse tipo de entendimento dos relacionamentos humanos, ele, na medida em que nós não compreendemos a importância disso para o conjunto da sociedade, aí a gente entra num descaso, numa negação dela, que não é bom para ninguém, não é bom para ninguém, né? Mas graças a Deus que aqueles que aqui estão, né, vieram para, enfim, para desfrutar de algo, para entender, para ver algo, ou aquilo que Deus tem a nos falar na noite de hoje, sobre esse tema, né? Fico feliz de ver meu amigo Emerson de Louro, né? Louro, eu tenho que confessar algo para você e pedir perdão, porque quando eu fiz o convite, eu fiz até na forma, acho que Louro não vem não, mas enfim, cara. Emerson e Luísa, né? Esse casal aí, que é pessoas, Luísa mais do convívio de Rossana e Emerson do meu convívio lá, trabalha comigo, trabalha conosco lá há muito tempo, é uma pessoa que eu tenho um maior respeito, um carinho enorme, e que Deus te abençoe, Louro, você e sua família, esse projeto que está, mais um projeto que está vindo aí, eu creio que Deus está nesse plano, e que Deus vai te abençoar cada vez mais. E fico feliz também pela presença do nosso amigo Wilson, né? O Wilson, nos encontramos, o Wilson trabalha no cartório eleitoral, um prédio que fica ao lado do fórum, né? E o Wilson é o chefe do cartório eleitoral, certo, gente? Então, quando vocês votarem na urna lá, certo? Derem o voto de vocês, esse voto vai passar lá por uma, né? Depois que tiver tudo contabilizado lá, né? E for divulgar, vai ter digamos que um visto de Wilson como chefe do cartório, né? E é um cara também que eu tenho o maior respeito por ele, né? E admiração, né? Veio do Piauí, se estabeleceu aqui no Rio Grande do Norte, gostou da terra, e aí, meu irmão, e aí é só Deus na vida. Então, eu muito feliz por sua presença, que Deus o abençoe também, você, sua família, né? E é um cara super humano, do qual nós compartilhamos também algumas coisas, e estou muito feliz pela presença. E assim como a presença da igreja, né? Daqueles que aqui estão, para aprender sobre algo, certo, gente? E aí, de imediato, não sei se Rossana já distribuiu para vocês o papel com a caneta, né? Se você puder distribuir, olha só, minha auxiliar de hoje, certo? Ela vai distribuir com vocês, aqueles que aqui estão. É uma dinâmica bem simples, mas é só para nós sentirmos um pouco daquilo que vocês concebem, como vocês concebem, o que seja política, certo? E ela vai distribuir um papel com a caneta. E vocês, olha só, gente, hoje é mais uma palestra, certo, gente? Não é aquele culto pentecostal, avivado. Hoje é mais uma palestra de esclarecimento, de orientação à luz da palavra de Deus. Só porque nós cristãos, nós temos um compromisso, gente. É claro que nós estamos aqui meio que peregrinos, né? Porque nós temos uma expectativa de morar um dia em outro ambiente, onde não haverá dor, onde não haverá ranger de dentes, onde não haverá sofrimento, onde não haverá inveja, orgulho, né, vaidade. É claro que nós temos essa expectativa, né? Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos um compromisso terreno também. Nós somos cidadãos celestiais, mas somos também cidadãos terrenos, ou seja, nós temos duas cidadanias. Então, enquanto nós estamos aqui, é importante que a igreja ela tenha essa compreensão de como se posicionar diante de tudo que está acontecendo. Não apenas a igreja enquanto instituição, mas você enquanto pessoa física, enquanto cidadão, você enquanto eleitor, você enquanto membro de uma coletividade, membro de uma sociedade. Então é importante que você tenha essa compreensão de onde você está. E hoje nós não vamos falar aqui de nenhum viés partidário, não, gente. A minha intenção, a nossa intenção e a intenção do pastor, quando teve essa ideia em seu coração de nós tratarmos com a igreja, em nenhum momento foi a intenção de nós trabalharmos sigla partidária, ideologia, bandeira, eu sou vermelho, eu sou azul, eu sou preto, eu sou amarelo. Não, muito longe disso. Não é muito longe disso a nossa intenção. Mas a nossa intenção hoje é, de fato, trazer algum entendimento, ou contribuir com a compreensão dos irmãos
na medida em que a gente for desenvolvendo aqui essa temática que, volto a dizer, é uma temática bem delicada, principalmente quando nós consideramos que estamos num país onde o clima político, né, está efervescente, e essa efervescência tem invadido até a integridade de certas pessoas, a integridade física, e isso é preocupante, porque um país em que você não tem uma compreensão da democracia enquanto um direito de se manifestar, um país enquanto você não respeita as diferenças, um país enquanto você olha para o outro e é intolerante às diferenças, você quer manipular, você quer conduzir as opiniões, a liberdade individual que todos nós temos de escolhermos, né, que caminho vamos tomar, que rumo nós vamos tomar, né, em quem eu vou votar, em quem eu quero para ser meu representante. Então isso é perigoso. Nós temos que entender e compreender as diferenças. Afinal de contas, eu não posso impor a minha vontade a ninguém. Os irmãos estão me entendendo? Ninguém tem esse direito de impor a sua vontade para ninguém. Mas nós somos filhos de Deus, né? E nós temos um referencial. Nós temos princípios e valores, que eu creio que todos nós aqui somos cristãos, né? Então nós temos princípios e valores cristãos. E são esses princípios e valores que nós usamos para nortear nossas vidas, para tomar nossas decisões, nossas escolhas, para saber em que rumo, que passo nós vamos dar. E é exatamente sobre isso que nós vamos tratar na noite de hoje. Olha só, vocês que receberam o papel e a caneta, a Rossana encontrou 30 canetas em casa, meu irmão, e trouxe para cá, certo? Vocês que estão com o papel, com a caneta, eu quero apenas que vocês coloquem aí. Essa é uma dinâmica que eu fiz na minha primeira aula de introdução à ciência política, na UFRN. E aí eu achei bacana e isso faz tempo, viu, gente? Já tem um bocado de tempo. Mas sabe aquelas coisas que acontecem na vida da gente há tanto tempo que fica marcada, sabe? Aquele primeiro contato com aquele professor, ou aquele professor meio caxia, meio chato, ou aquele professor bacana, legal, que compreende, que compartilha algumas coisas com você, pronto. É mais ou menos isso. E foi na primeira aula que eu tive de introdução à ciência política, e ela colocou esse papel e distribuiu dos alunos. Uma sala que tinha 45 alunos, ela distribuiu isso, e ela fez a seguinte pergunta. Cadê Érica, por gentileza, passa aí para a página seguinte, E aí eu quero começar com a seguinte pergunta. Eu quero que você descreva no papel aí que vocês receberam, certo? Para você, o que é política? Pode ser poucas palavras, pode ser muitas. Você tem uma folha de ofício aí todinha para escrever, certo, gente? Se vocês escreverem, a gente vai tentar sintetizar quando estiver lendo aqui. Mas o meu intuito nessa noite, a partir dessa dinâmica inicial aqui, nessa parte introdutória, é apenas para colher de vocês qual a impressão que vocês têm do que é política. Você, enquanto brasileiro, como é que você vê a política em nosso país, ou como você vê a política no mundo, enfim, pode usar aquilo que vier na sua mente, como você aborda essa temática, como você enxerga isso, certo? Pode ser, enfim, as palavras que vierem na sua cabeça aí, se vier o quê? Corrupção, ladrão, bandido, assaltante, o que vier na sua cabeça pode botar aí, fique à vontade, gente, porque disso aí, dessas expressões que vocês usarem, a gente vai tentar fazer um extrato aqui, apenas para nós compartilharmos um pouco do que o brasileiro vê a política, de como ele vê a política, né? E existe uma diferença, enquanto vocês escrevem, pode ficar à vontade, enquanto vocês escrevem, existe uma diferença, digamos que, na interpretação do que é política. A gente pode definir aqui, por exemplo, política com P minúsculo ou política com P maiúsculo. Por que, Kelvin? O que você quer dizer com isso? Porque a política com P minúsculo, ela nos dá uma ideia de algo meio que mesquinho, rasteiro, algo meio que baixo, algo que só visa interesses pessoais próprios, algo que gera briga, conflito, barganha. Mas a política com P maiúsculo é algo mais macro, aí você já tem uma conotação científica, filosófica da coisa. Enfim, fica à vontade, você coloca aí o que vier na sua mente, no seu coração, é apenas uma dinâmica, certo, gente? Para você, o que é política? Botou Binho? Mete o aço aí. Pode ficar à vontade, descreva aí, certo, gente? O que é política? Olha só, gente, vocês, enquanto vocês estão escrevendo aí, a gente vai tentar aqui. Vocês não fazem ideia, né, de quanto esse tema é importante na nossa vida aqui terrena. É claro que nós estamos batalhando para um dia morar no céu.
Mas o preço do feijão ou o preço do combustível que você vai no posto abastecer, ele é determinado por quem você colocou para te representar. O preço do açúcar, o preço do sapato, o preço da camisa, o preço do óculos, o preço da consulta médica, o preço do carro que você compra. Enfim, tudo isso é determinado por quem você escolhe para ser seu representante. É a política econômica, é a política fiscal, é a política de imigração. Ou seja, são tantas expressões da política, né? E essas expressões, elas são evidenciadas no nosso cotidiano. Eu lembro até um passado recente aí que eu ia abastecer o carro e botava 30 conto, dava para ir para Natal e voltar. Hoje neguinho não bate não, que não vai não, gente. E agora eu inventei de comprar um carro ali, um motor mais... Meu irmão, é que não vai mesmo. Ainda bem que eu também tenho uma moto ali, que é o plano B. Mas eu estou dizendo isso só para que vocês tenham uma concretude mais do que eu estou falando. E que não é algo tão banal. É algo importante no nosso cotidiano aqui terreno. Certo? Quem já concluiu, levanta a mão assim. Concluiu? A senhora pode pegar lá do pessoal, que a gente já vai lendo aqui. Valderi, a esposa dele, o Marineiro já concluiu. Concluiu, pai? Concluiu já? Pronto. Passa sua caneta para a mãe está sem caneta. Aqui nós já temos uma definição, certo, gente? Não vou dizer só quando tiver outros papéis aí. E aí, concluíram aí? Binho, tu é gerente, a tua definição de política e descrição é diferente. Concluiu não, né, Binho? Mais alguém concluiu? Terminou, Wilson? Show de bola. Pode ser bem objetivo mesmo, não tem problema. Dê. Olha só, gente. Só algumas definições. Olha só, aqui tem política como arte do possível para servir a coletividade. Muito massa, bacana mesmo. Para você, o que é política? É o conjunto de partidos com o objetivo de alcançar um cargo para governo, para governar um povo, cidade, estado ou nação. Muito massa. Olha só, política é a arte de governar, isto é, administrar. Isto é, administrar. Vamos para mais algumas definições. Política é um evento onde as pessoas escolhem quem irá representar durante o governo. Boa. Política é uma forma de governar, o que se deve fazer ou não. Na política precisa ter mais ética e etc. Boa, essa aqui já está mais, um olhar mais crítico da política. Vamos lá. Política é a maneira de escolhermos alguém para nos conduzir, ou seja, para uma organização. Boa. Tem mais aqui, deixa eu ver se aqui está dobrado, porque esse aqui, acho que esse aqui meteu o aço, porque dobrou. Vamos lá, um processo democrático constitucional. O objetivo da política seria consolidar a prática de ajuda, doação, luta por interesses e qualidade da vida humana. Muito boa. Deixa eu ver aqui outra. Isso aqui não está em branco, não tem ninguém. Política é um conjunto de promessas, mas não um conjunto de projetos realizados por cada um dos seguintes representantes. Na minha concepção, a política é um grupo de regras visando o bem comum de todos. Ok? Política é um jogo. Isso aqui também já entrou meio. Vamos lá. O outro botou, não sei exatamente o significado do nome política, mas particularmente vejo a política como uma forma de democraticamente decidirmos quais as pessoas que irão nos representar no Estado. Muito boa. Amém, pela vida de vocês. Aqui já dá para a gente ter um apanhado. Ou seja, se existe algo em comum, com exceção desses dois, aqui, esse aqui nem tanto porque falou de ética. Ética é quando meus comportamentos são direcionados pelo comportamento do outro, certo, gente? Isso aqui é uma concepção ética, ética é isso. Então, esse aqui já tem uma noção de coletividade também, na medida em que o comportamento ético visa a reação do outro em relação a mim. Mas esse aqui entrou meio com um cangapé, disse, política é um jogo de poder, jogo de, enfim, porque no jogo tem cada tramóia às vezes, né, gente?
Eu lembro quando eu jogava dama e dominó com o Kleber, ele sempre tinha uma artimanha para fazer. Enfim, então, mas existe algo aqui em comum, na grande maioria das definições, é que política diz respeito àquilo que é público, que é coletivo, diz respeito à sociedade. Vamos iniciar nosso estudo aqui trazendo, a partir da Bíblia, algumas definições do que seria política, não no sentido estrito do termo, mas algumas concepções políticas à luz da palavra, algumas passagens bíblicas. A primeira está em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 13. Olha só o que, é que nos diz as palavras de Deus. Escolha homens sábios. Deuteronômio é um livro que foi escrito por Moisés, certo, gente? Olha só. Então, escolham homens sábios, criteriosos e experientes de cada uma de suas tribos, e eu os colocarei como chefe de vocês. Primeiro aqui eu chamo a atenção para duas expressões. A primeira delas, escolham. Ou seja, política também é a capacidade de nós escolhermos, certo? E aqui outro termo, outra expressão, qual é? Homens sábios, criteriosos e experientes. Ou seja, no processo de escolha, há certos condicionantes. Percebe, Lula? A gente já pode fazer uma triagem aqui, ou seja, não é qualquer um, gente. Já há uma triagem aqui do povo, né? Nessa passagem de Moisés. Mas vamos para longe. Olha só. De cada uma de suas tribos. E eu os colocarei como chefes. Chefes é quem? É quem conduz. Chefes é quem determina o caminho. É quem dá o direcionamento. Então essa aqui é uma fala de Moisés para o povo de Deus no ato de distribuição dos poderes entre as 12 tribos de Israel. Olha só. O governante sem discernimento aumenta, essa aqui já está em Provérbios, capítulo 28 e 16. Provérbios escrito pelo sábio Salomão, certo? O governante sem discernimento aumenta as opressões. Eita, olha aí. Isso tudo é Bíblia, viu, gente? Está tudo na Bíblia aí. Às vezes a gente tem uma aversão à política, mas aí, ó, Bíblia pura falando de política. Olha só, o governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. Tem isso no Brasil, gente? Olha só, o governante sem discernimento aumenta as opressões. Tem no Brasil ou não tem? Tem um bocado. Muitas prefeituras, Congresso Nacional, tem um bocado de gente com esse tipo de comportamento. Mas os que odeiam ganho desonesto, eu só quero aquilo que é justo, que me pertence, aquilo que eu conquisto a partir da honestidade, né? Prolongarão o seu governo. Ou seja, quando você é honestidade e age dentro de uma proposta ética, de conduta moral, reta, e aí você tem uma conquista junto a quem você governa, não é verdade? Então é isso que Salomão está me dizendo, prolongarão o seu governo é prolongado. E eu trouxe uma outra passagem que está lá no Novo Testamento, para a gente não se ater apenas ao Antigo Testamento, eu trouxe uma que se fala dentro da proposta da Nova Aliança, que está em Romanos capítulo 13, olha só o que, é que nos diz a palavra de Deus, em Romanos capítulo 13, que do verso 1 ao 7, Paulo escrevendo aos Romanos, do verso 1 ao 7 do capítulo 13, ele trata exatamente das autoridades, de como nós devemos nos comportar diante das autoridades, como deve ser a postura de alguém que é servo de Deus, de alguém que é temente a Deus, de alguém que conhece princípios, certo, gente? Olha só, toda alma esteja sujeita às potestades superiores, ou seja, são os poderes superiores, aqueles que têm autoridade, certo? Potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. Polêmica a colocação de Paulo, né? E as suas cartas são bem polêmicas, viu? As cartas de Paulo são bem polêmicas, não é verdade, Nelly? São bem polêmicas, ela leva a gente a confrontarmos com algumas coisas nossas, né? Olha só, então, ó, esteja sujeito às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. E as potestades que há foram ordenadas por Deus. Eita, poxa, o que Paulo está dizendo aí? Que as autoridades são ordenadas por Deus. Paulo não coloca critério aí de se a autoridade é honesta, desonesta, não. Ele diz que as autoridades são colocadas por Deus. Percebem isso? Kelvin, aquele cara ali, aquele é um safado, aquele é um caba de pelme. Segundo a palavra de Deus, foram ordenadas por Deus. Independente de quem esteja na autoridade, ou independente do que, como eu vejo, algo está muito bem claro aí na palavra de Paulo. É que da nossa parte para com ela deve haver um respeito. Um respeito. Eu posso não concordar com o que ela faz, com os desvios morais, com o que ela faz. Mas em relação
a personalidade, essa relação pessoal, a gente tem que ter um respeito. Eu não concordo com o Kleber, que é diretor do SAAI, que faz desvios. Mas eu tenho que respeitar a pessoa de Kleber, não pela conduta dele na gestão pública, mas pela pessoa que ele é. E aqui eu chamo vocês a diferenciar a esfera privada e a esfera pública dos indivíduos, que é importante a gente ter essa diferença. É importante, porque às vezes o cara dentro da esfera privada, ele é um mau marido, ele tem 5, 6 mulheres, ele apronta, ele bebe, ele tem vício. Mas na condução da coisa pública, ele é um cara gestor razoável. As coisas estão funcionando com ele, as coisas estão avançando. É curioso isso, gente. Mas existem mistérios do ponto de vista bíblico que a gente às vezes fica se perguntando. E não adianta a gente tentar compreender, porque a mentalidade humana tem muitas coisas que ela não alcança. E às vezes a gente fica meio entrando em conflito entre nós mesmos, vai ter coisa que a gente não alcança. Por exemplo, de onde surgiu Deus? Não é uma pergunta que a gente faz às vezes, de onde é que surgiu Deus? Porque a palavra de Deus diz que antes que existisse, eu sou. Ou seja, antes de tudo que nós concebemos como existência, Deus já existia, gente. Então a minha capacidade interpretativa, meramente, estritamente humana, ela não alcança esse nível de compreensão. Conseguem perceber? Então tem coisas dentro que a gente às vezes tem certas limitações para alcançar. Então o cara pode ser um cara meio, tirador de onda, o cara pode ser, mas o cara pode ser um gestor. Ou vice-versa. O cara é um cara de caráter, um pai de família, um homem honesto dentro de casa, um cara que respeita a sua esposa, mas bota aí lá frente uma secretaria de educação, uma secretaria de esporte, uma secretaria de infraestrutura, de tributação, de finanças. O cara é uma tragédia como gestor. Acontece ou não acontece? Acontece com muita frequência. Muita frequência. Certo, gente? Mas enfim, são 3 referências bíblicas que eu trouxe, só para a gente ter... Cara, e a hora está passando, né? Bem, aí aqui nós vamos entrar em algumas definições da política. Eu separei, você pode definir várias. Por exemplo, aqui tem várias definições de política, nenhuma delas está errada, não. Estão todas corretas. Mas enfim, eu quis me ater a 2 definições do que seja política, certo? E aí nós não podemos, em se tratando de definição de política, de concepção de política, desprezarmos de onde surgiu muitas coisas. Por exemplo, a democracia grega, ou a concepção de política a partir de uma perspectiva da Grécia Antiga. Não tem como nós falarmos de política desprezando essa conceituação da realidade grega. E na concepção grega, política, ela vem de polis. O que é polis? É cidade-estado grega. Uma definição de política dentro da Grécia. Ou seja, é o campo da atividade humana que diz respeito às coisas de interesse da coletividade. Coisas que são voltadas ao Estado, ao público. Aquilo que é público. Então essa é uma definição grega do que seria política. Certo, gente? Essa definição vem a partir da obra Política de Aristóteles, um filósofo grego que viveu há muito tempo atrás e escreveu uma grande obra chamada Política. E essa definição de política vem a partir de Aristóteles, certo, gente? E aí eu trouxe uma concepção moderna de política. E para definir essa concepção moderna de política, me chamou a atenção a definição desse filósofo, chamado Norberto Bobbio, que era um filósofo italiano. Não apenas um filósofo, ele foi filósofo, senador, pensador, um escritor, uma das grandes referências do pensamento filosófico italiano. E ele atribui, ou ele define a concepção política atrelada a uma definição de poder. Para ser mais claro, Norberto Bobbio define a política como um processo de formação, distribuição e exercício do poder. Os irmãos estão me entendendo? Processo de formação, distribuição, exercício do poder. Essa é a concepção de Norberto Bobbio. É uma concepção mais didática para nós, não é verdade? Por que é mais didática? Deixa eu dizer, porque relações de poder, você não só tem de um político para com um eleitor, não. Relação de poder você tem inclusive em casa. Eu estabeleço uma relação de poder entre eu e Evelyn, minha filha. Papai estabelece uma relação de poder entre ele
e a minha pessoa. Ele é meu pai e eu o respeito, o amo, e as palavras que ele diz para mim, eu tenho elas como um referencial para a minha vida. Uma Maria. E assim é uma relação de poder. O Wilson tem uma relação com o filho, com a filha dele, enfim. É uma relação que supõe uma subordinação do filho para com o pai. Então, nem toda relação de poder, ela supõe corrupção, coisa mal. Não, existem relações de poder que são saudáveis, são importantes e são necessárias para todos nós. Aliás, quando é parte dessa relação de poder, principalmente relacionada a pai e filho, ela fica desconstruída, nós temos uma degradação na sociedade. Consegue perceber isso? É por isso que nós vemos todos os dias uma infinidade de gente indo para aquele conselho tutelar. É porque hoje nós temos adolescentes de 12 aos 18 anos, rebeldes, insubmissos, que se acham dono da razão. E eles se acham rebeldes, enfrentam mesmo. Já vi algumas situações ali de boizinho de 16 anos partindo para cima do pai mesmo. Dias depois, esse boizinho está lá na audiência da vara de família. Se ele tiver muita sorte, ele chega aos 18 anos vivo. Porque pessoas com esse comportamento, conheço muitos, vi muitos, todos os dias a gente vê aí, que não chega muito à expectativa de vida desses jovens com esse tipo de comportamento rebelde e que se desviam para caminhos meio tortuosos, a expectativa de vida deles não chega muito aos 25 anos. E muitas vezes nós atribuímos ao poder público constituído uma obrigação e um compromisso que é para ser nosso, dentro de nossos lares, nossas famílias. Aí a gente atribui, não, o conselheiro, o professor em sala de aula, ele tem que cuidar. O professor, eu tenho minha esposa é professora, né, e ela compartilha comigo alguns dramas que ela vive. Agora, muito menos que ela está na escola privada, pelo menos existe uma proposta de respeito, de organização, mas na escola pública, gente. Na escola pública não tem isso não, se deixar o boizinho da voadora no professor, cara. Fabiano, meu amigo, fica à vontade, Deus te abençoe, viu? Obrigado por ter vindo, fica à vontade aqui. O lugar da casa de Deus, a gente já deu início aqui, já está encaminhado, mas fica à vontade aí. Né? Então, existem algumas coisas que são responsabilidade das famílias, mas que a gente vai delegando, terceirizando, sabe? A gente vai terceirizando. Aonde é terceirizar? Privatizar, né? Então vamos privatizar e terceirizar. Então o povo tem feito isso, inclusive dentro dos lados, das famílias. Então terceiriza uma obrigação e um compromisso que é para ser da pai e mãe, e às vezes isso dá problema, gera transtornos dentro da sociedade. Certo, gente? Mas enfim, política é uma relação de poder. Essa é uma concepção filosófica de Norberto Bobbio, certo? Então, existe um outro cidadão chamado Bertrand Russell. Esse cara é um filósofo inglês que viveu durante o século XIX. Na verdade, ele chegou até o século XX, mas aí morreu no início do século. Enfim, esse cara é um filósofo e matemático, mas ele também tem uma contribuição muito grande dentro do campo social, do campo das ciências humanas. E ele pegou esse conceito, essa definição de Bobbio e disse, política é o processo de formação, distribuição e exercício de poder. Mas deixa eu adaptar aqui de uma forma mais moderna, mais contemporânea. E aí sabe o que foi que Bertrand Russell, como ele definiu o poder? Ele definiu o poder da seguinte forma: poder é a posse dos meios que levam à produção de efeitos desejados. Ou seja, eu tenho poder sobre Rossana na medida em que ela faz aquilo que eu quero que ela faça. Compreendendo? Ou seja, os meus desejos, eles são de alguma forma determinados. Eles são de alguma forma colocados como se fossem impostos. Então, poder para Bertrand Russell é essa posse dos meios. Eu tenho a posse dos meios que me fazem comprar um carro novo. Então, eu tenho o poder de comprar um carro novo. Eu tenho essa capacidade de alcançar um efeito desejado, um desejo, algo que eu estou querendo conquistar. Então, eu tenho o poder, eu tenho a posse desses meios. Estão me compreendendo? Essa é uma definição também mais pé no chão dele, né? Ele adaptou essa conceituação de Bobbio e trouxe como uma definição mais prática, mais didática de poder, certo, gente? Então, nesse sentido, nós podemos evidenciar, né, essas duas características de poder aí. Uma delas é o poder natural. O poder natural é o poder do homem sobre a natureza. Deixa eu ser aqui um exemplo. Eu
tem um terreno baldio, vazio lá, certo? E é um espaço geográfico, não é verdade? É um espaço geográfico. E aí, nesse espaço geográfico, eu construo um edifício, eu construo um comércio, um estabelecimento comercial, eu construo uma casa. Ou seja, é um terreno baldio, só tinha mato lá, era uma área natural. E aí eu tenho poder sobre aquilo e faço daquilo que eu quero, no sentido de construir, de dar a ele uma finalidade social, de dar a ele um sentido e um significado, tanto para mim, ou até mesmo para a sociedade. É por isso que tem muita gente que tem terreno baldio. Olha só, o que é que acontece muito no Brasil. Neguinho tem um terreno baldio lá, deixa lá o mato crescer, né? Deixa o mato crescer, e aí começa a vir inseto, né? E o terreno está lá improdutivo, sem nenhuma finalidade social. Dentro das cidades, eu não estou falando do interior não, estou falando dentro das cidades. Né? Tá lá, o cara tem um terreno, e aí ele não faz nada no terreno, mas o vizinho começa a ser afetado pelo terreno dele, porque cresceu o mato, e aí está cheio de inseto. Aí daqui a pouco o vizinho se depara com caranguejeira, com cobra, com escorpião, tudo indo para casa dele. Onde é que vem? Esse terreno está baldio aí, o mato está comendo e os bichos estão fazendo a festa aqui vindo para minha casa. Não existe isso, né, no Brasil? Existe demais, né? Enfim, mas vamos voltar. Poder natural é o poder do homem sobre a natureza. E o homem vai moldando esse espaço geográfico, ele vai construindo. Por isso que muitas vezes a gente vê plano diretor nas cidades. O que é plano diretor? É a ocupação do espaço geográfico dos homens dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade, de uma cidade. Ceará-Mirim tem um plano diretor, Natal tem um plano diretor. Então existe esse plano diretor que você vai moldando a cidade, de acordo com as necessidades da coletividade. Certo, gente? Mas enfim, poder natural é o poder do homem sobre a natureza. Mas esse outro poder aí, que é o que nós chamamos de poder social, esse também é tenso. Olha só, o poder social é o poder do homem sobre outro homem ou sobre grupos. Esse poder aí, ele impacta mais severamente, digamos assim. Por quê? Porque é o poder que eu tenho sobre o meu próximo. Ou sobre determinados segmentos da sociedade, determinados grupos sociais. E aí eu tenho o poder de definir que rumo vai ser dado para o próximo ou para esses grupos. Certo? Esse é o poder que nós chamamos poder social. E dentro desse poder social, ele se subdivide em 3 poderes. 3 poderes, que são esses aí, ó: poder econômico, poder ideológico e poder político. Vocês estão me entendendo aí o decorrer? Então, né? Está claro, tá? A linguagem está acessível, tá, gente? Beleza, então vamos embora. Poder econômico. O que é poder econômico? Vamos lá, uma definição bem didática. Poder econômico é a posse dos meios economicamente necessários para eu induzir ou para eu conquistar bens, digamos assim, para eu alcançar desejos, para eu alcançar objetivos econômicos, materiais. Esse é o poder econômico, certo, gente? No Brasil, ou em muitas realidades sociais, quem tem o poder econômico, gente, é o cara. Quem tem o poder econômico, ele define muitas coisas dentro do conjunto da sociedade. Vou citar um exemplo aqui. Quando chega alguém que tem muito dinheiro, você está no canto, chega um cara ali que o cara é um dos acionistas da Guararapes, da Vicunha, ou da Oi, ou da Telecom, ou seja lá o que for. Automaticamente, às vezes até involuntariamente, nós olhamos para esse cara e vemos nele como se fosse alguém, né, alguém que tenha um diferencial em nosso meio, não é verdade? Às vezes o cara está ali na simplicidade das suas vestes, mas se você olha para ele e sabe que ele tem aquele poderio econômico todinho, aí você já olha para ele, esse cara aí é o cara, viu? O cara tem isso, tem aquilo. Se o cara chegar ali numa Triton 2018, supõe-se que ele tem um carro, às vezes até nem o carro é financiado em 102 meses, mas enfim. Mas se supõe que o cara tem um poder econômico de comprar aquele carro. E aí você já olha para ele com outros olhos, né? E tem aqueles que compram o carro, ou compram um bem, ou uma casa reformada e já fica diferente, né, com os outros. Tem muito disso também, né? O cara reforma a casa, ou compra um carro diferente, aí o cara já fica ali meio, já se acha o cara, né? Mas enfim, essas são manifestações do poder econômico. E existe esse poder ideológico. O poder ideológico, gente, poder ideológico vem de ideologia.
E uma definição vamos usar uma definição marxista de ideologia. Karl Marx é um filósofo alemão, pensador alemão, né, que, digamos assim, que foi o cara que deu autoria ao comunismo. Hoje tem muito comunista por aí, né? Esse é o comunista, está esquerdo. Não, gente, calma, né? Não é por aí não. Mas a gente vai tentar, à medida do possível, se as horas permitirem, a gente vai tentar compreender um pouco também do que seja isso. Mas, enfim, ideologias. É um sistema de ideias, você tentar ser bem didático. É um sistema de ideias que serve para dissimular, falsear, camuflar o domínio de um grupo social sobre outro. E para dissimular esse domínio de um grupo social sobre outro, eu faço uso muitas vezes, sabe de quê, irmão? Da mídia, da imprensa, da rede de televisão, do rádio. Vocês já se perguntaram por que muitos dos nossos caciques da política brasileira são proprietários de rede de televisão, emissoras de rádio? Vamos citar só um exemplo aqui, bem no nosso dia a dia. A família Alves é proprietária da Tribuna do Norte, da Rede Cabugi. Se você for para o Maranhão, o Grupo Sarney, eles mandam em tudo, é escola, é tudo lá, tudo é no nome dos caras. Rede de televisão, rádio, você bota na rádio, meu irmão, os caras só, tudo Sarney aqui. E aí eles fazem uso desse poder ideológico, desses mecanismos, dessas ferramentas, para dissimular o domínio que ele exerce sobre outros. Quer ver coisa difícil? É o jornal da Inter TV Cabugi noticiar que Henrique Eduardo Alves estava preso por muito tempo. Meu irmão, os caras só noticiam porque, enfim, existe, mas é difícil, não é, Fabiano? É difícil. Se você pegar aqui mesmo algumas rádios, até elas mesmo têm uma conexão com alguns políticos, com algumas ligações. Enfim, é assim que funciona o jogo na política brasileira e em muitos cantos do mundo, mas principalmente no Brasil. Então, o poder ideológico é esse. É um sistema de ideias a ideologia é um sistema de ideias que serve para dissimular o domínio de um grupo social sobre o outro. Então, o poder ideológico é esse poder, no qual eu imponho a minha ideologia, a minha forma de conceber o mundo aos outros. Isso sempre de uma forma dissimulada, de uma forma meio que camuflada, certo, gente? E existe o poder político. Aí esse é o mais xarope de todos. Por que é o mais xarope de todos? Porque aí vem a concepção do que é o Estado moderno. O poder político, gente, é o único desses três que faz uso de um elemento diferencial em relação aos outros dois. Porque o poder político ele faz uso da coação física, ou uso da força física. E o que é o uso da força física, meu irmão? É eu meter a polícia para dar pau em vagabundo. Estou sendo bem didático aqui, gente, para vocês compreenderem. Por que meter a polícia para dar pau em vagabundo? Porque o poder político ele está a serviço do Estado. E aqui eu vou chegar numa definição, que é essa definição mais conhecida do que é um Estado. Estado aqui não é apenas o Estado do Rio Grande do Norte, não, gente. Estado é Ceramirim, o seu poder político macro de gestão é um Estado. O Estado do Rio Grande do Norte também é um Estado. O Brasil é um Estado. Né? Essa ocupação. E aqui eu destaco 5 elementos para trazer a definição mais conhecida e mais aceita do que é Estado. O primeiro dele é a organização política. O segundo é território. O terceiro é monopólio. O quarto é força física. E o quinto é sociedade. E aí vem a definição de Weber. Qual a definição de Weber? Estado é uma organização política que, sobre um determinado território, aquele limita onde é que está o Estado, um limite geográfico, sobre determinado território, detém um monopólio. O que é monopólio, gente? É quando eu comando algo. Eu tenho um monopólio da telefonia brasileira, então só eu é que distribuo toda a rede de telefonia para o Brasil. Então eu que comando uma área, um setor. Então é uma organização política que, sob determinado território, mantém um monopólio exclusivo do uso da força física. O que é o uso da força física? É o aparato policial. É o aparato policial. É quando tem pessoas que estão ali infringindo regras, infringindo leis, então o Estado vai lá e manda o quê? A polícia. Aí lá vai eu na viatura. Entendeu? Esse é o aparato policial, o uso da força física. Então, é uma organização política que, sob determinado território, detém um monopólio exclusivo do uso da força física. Não acaba por aí. Subordinando, quando eu subordino alguma coisa, é porque eu impero sobre essa pessoa um certo poder,
subordinando a sociedade que nele vive. Isso é a concepção de Estado. Eu tenho todos esses elementos na definição de Estado. São 5 elementos. E aí o Estado é o único que tem, ou seja, o poder político. Consequentemente, é o único que tem o uso da força física. Ou seja, nenhum ente privado pode mandar a polícia resolver um problema. Ele pode até, a polícia vem porque é uma atribuição dela. Mas o único que tem essa capacidade de impor a polícia a agir numa situação é o Estado. E aí o Estado está a serviço, a polícia está a serviço da proteção e da blindagem do Estado. Amém, irmãos? Estão me entendendo aí? Vamos tentar caminhar. Aqui foi um pedido, não estava incluso aqui, mas enfim, houve alguns pedidos aí, e quem pediu não está nem aqui, né? Enfim, para que nós pudéssemos definir quem é esquerda, quem é direita, quem é centro, certo? Porque existe uma confusão em relação a isso, né? Eu vejo neguinho de esquerda, neguinho de direita, neguinho de... O que é isso, meu irmão? Quem leu o artigo publicado no mês de... E não me ajuda, no mês de agosto, né? Quem leu o artigo publicado no mês de agosto, no espaço destinado à Igreja Bom Retiro? Quem leu, dá um sinal com a mão aí. Alguém leu? Aneli leu? Rosana leu? Você também pode. Tu não lê, né? O artigo do marido, boy, tá osso. Enfim, pouca gente, né? Mas enfim, eu convido vocês a fazer uma leitura. Porque no artigo publicado em agosto, eu tentei trazê-lo de uma forma mais didática possível, o que é ser esquerda, o que é ser direita no Brasil. Porque não é uma definição tão simples, porque é uma definição que nos remete lá ao século XVIII. Essa definição de ser esquerda e direita nos remete lá à Revolução Francesa, no momento em que estavam sendo constituídas as assembleias constituintes. E aí, de um lado, do lado direito, estavam aqueles que eram a favor do regime, aqueles que eram a favor da nobreza, da manutenção dos poderes por uma parte bem pequena da sociedade. E do lado esquerdo, na Assembleia Constituinte, estava aqueles que eram contra essa concentração de poder para as minorias. E aí essa definição ficou: esquerda, se você é esquerda, você está contra o governo. E se você é direita, é porque você está a favor do governo. Bem, essa definição conceitual, ao longo dos anos, ela foi tendo algumas alterações ou algumas adaptações. De modo que hoje, e eu escrevi lá no artigo, vou antecipar para quem não leu aqui, e eu escrevi no artigo, hoje construiu-se uma ideia de quem é esquerda e de quem é direita a partir de suas escolhas, seja no campo moral, seja no campo ético. E aí você envolve ideologia de gênero, envolve união afetiva, envolve posicionamento político. Fizeram uma salada, né? Uma concepção de esquerda e direita no Brasil, está um misto, está um embaralhado de situações. Mas essa conceituação, essa definição de esquerda e direita, ela surgiu na Revolução Francesa, na França, certo, gente? E a ideia é essa, certo? E aí você hoje é tido como de esquerda se você, por exemplo, defender o aborto. O cara defende o aborto, é de esquerda, né? Acaba de ir logo. Você é um esquerdista, você veste vermelho, você defende o aborto. Deixa eu dizer aqui uma outra forma das pessoas se dirigirem a quem é de esquerda. Você é o quê? Você é contra, você é a favor da união afetiva. Tu é de esquerda. Drogas. Não, você é a favor da liberação da maconha. Eu acabo de dizer logo que tu é de esquerda. É assim? E de direita é aqueles que são tidos mais como conservadores, que preservam mais os valores da família, que preservam mais alguns princípios mais ligados até mesmo à religião, enfim. Então isso foi se moldando, né, de acordo com a sociedade, certo, gente? E aí essas definições de esquerda e direita se resumiram mais a isso, certo? E aqui existe também o centro. O centro é aquele que é meio lá e meio cá. É aquele que consegue conceber em seu estilo de vida ou na sua forma de ver as coisas mais equilibradas. Entenderam? Então é aquele cara de centro, fica ali nem lá nem cá, mas eu não vou nem concebê-lo como nem lá nem cá. Eu vou concebê-lo como alguém que tem mais equilíbrio em suas decisões, aquele que tem mais consegue se abstrair de algumas situações com mais habilidade, digamos assim. É o cara de centro, é o cara mais moderado, ele avalia mais, não, mas isso aqui, não, o aborto, mas como é que tá? Vai levar risco para a mãe?
Vai levar risco. Olha que situação. Como é que o cristão deve se posicionar? Uma situação na qual a mãe, para ter o filho, e aquela situação está levando risco à própria mãe. E aí você tem um filho, põe em risco a vida da mãe. São algumas situações, isso está sendo discutido no Brasil, certo, gente? Nós temos uma lei que regulamenta isso. Eu estou falando do aborto aqui porque me veio na mente, mas enfim, nós temos uma lei que regulamenta isso. E a lei prevê que em caso de estupros, em caso de onde há risco para a mãe, você pode abortar. Mais ou menos por aí que a lei fala. Mas é algo que ainda existe esse entendimento, mas é algo que vez ou outra surge no Congresso e começa a ser debatido algumas situações. O Supremo até um dia desses estava lá debatendo algumas coisas relacionadas àqueles fetos que nascem, né, aquelas crianças que nascem sem cérebros, anencéfalos, como é o nome? Hidrocefalia, enfim, existem essas situações aí que estavam sendo discutidas até bem recentemente no Supremo. Enfim, mas aqui foi só um parênteses para nós entendermos um pouquinho do que é ser de esquerda, ser de direita e ser de centro, certo, gente? E aqui nós entramos na nossa temática propriamente dita. Eu fiz toda essa introdução para que a gente compreendesse do que de fato a gente está falando, né, e onde a gente quer chegar. E aqui vem no tema propriamente dito, que é a participação do cristão na política. Que é dentro de tudo que está acontecendo, como é que nós devemos nos posicionar? Eu devo participar ou não devo? Será que eu tenho que aguardar, entrega isso aí, deixa as coisas, deixa o pau cantar mesmo, porque Jesus vai buscar a sua igreja, e eu não tenho expectativa nenhuma de que isso aqui mude, e eu vou chutar o pau da barraca e vou agir de indiferença? Será que esse é o comportamento? Certo, gente? Enfim, nessa participação do cristão na política, nós temos duas formas de participação. Uma delas é passiva. E aí, você que tem Bíblia, pode abrir sua Bíblia no livro de Timóteo, primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Eu só vou começar a ler a Bíblia agora, porque, enfim, mas a gente leu no começo, né? Mas porque agora eu vou falar mais enfaticamente de como se deve posicionar um cristão na política, se é que ele quer se posicionar. Mas, enfim, eu estou tratando aqui da participação dele. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2. Olha só o que nos diz a carta de Timóteo. Antes de tudo, pois, exorto que se use prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens. Versículo 2, em favor dos reis. Reis é porque é do regime monárquico, que é o que atuava na época. E de todos os que se acham investidos de autoridade. Trazendo para o nosso cotidiano. Reis é o governador, é o presidente, é o senador, enfim. E aqui a participação do crente, ela se atém apenas a uma participação passiva. E aí eu apenas oro pelas autoridades. E em Romanos 13 também tem lá, eu obedeço essas autoridades. É uma participação passiva. Tem muitos que não estão indo mais nem votar. O índice de abstinência tem sido bem alto. E cada eleição, não sei, me corrija se eu estiver errado, esse índice parece que vem aumentando, o pessoal, né? Olha só, estatística bem assustadora. Praticamente perto de 30% de abstenção, é um índice bem preocupante. Enfim, tem muitos que estão optando por isso, não mais votando. Eu quero nem saber, eu sei que eles não mudam mesmo, eu sei que é tudo ladrão, aí o cara opta por nem participar, certo? É uma posição dele, enfim, e nós temos que respeitar. Você pode até não concordar, mas você tem que respeitar, certo? E aí existe uma forma de participação que é a participação ativa. E nessa participação ativa, aí você é um agente ativo, aí você vota, você orienta, e inclusive você desempenha cargos. Ora, Fabiano é um cara competente, um cara que já tem uma contribuição junto aos sindicatos dos taxistas. Esse cara tem uma experiência. Vamos conversar com ele, de repente ele pode aproveitá-lo aqui em algum setor da administração. E aí, se você é um participante ativo, aí você aceita o cargo, você vê aquilo que vai ser oferecido e você vai lá e desempenha um trabalho. Ao longo da palavra de Deus, nós vemos exemplos de pessoas que foram, diga-se de passagem, em contextos bem aversos àqueles que significavam os princípios e as defesas dele. A forma de pensar. Por exemplo, se você for olhar a vida de, eu citei aqui, José foi governador do Egito, gente. Um povo politeísta, adorava vários deuses. José era hebreu, um monoteísta, alguém que tinha uma formação, um princípio, mas Deus o usou para colocar sendo governador do Egito.
Se José fosse observar, sob uma perspectiva religiosa, não, esse povo aí é politeísta, eu quero lá saber conversa com ele, esse povo adora vários deuses, é o Deus do sol, o Deus da lua. E aí? Ele não teria feito o trabalho. E aí tem outros, Davi porque foi rei de Israel, Salomão também foi, né? Moisés foi o cara usado por Deus para encaminhar a saída do povo de Deus do Egito, rumo à terra prometida. E a Bíblia diz que quando menos esperava estava lá José, trocando uma ideia com o faraó, olha, ou tu libera o povo para ir para tu libera o povo para ir para a terra dele prometida, ou do contrário a mão de Deus vai pesar sobre tu. E que de fato fez. O faraó segurando a onda, não quis deixar o povo, não quis deixar, Deus foi, mandou a primeira praga, mandou a segunda, mandou a terceira, e o faraó segurando a onda. Praga de besouro, praga de sapo, praga de ramo, todo tipo de praga, a Bíblia tem lá, no livro de Gênesis. 10 pragas Deus mandou. Aí até que o faraó na marra, depois de ter perdido seu filho, piolho, depois de ter perdido seu filho, porque uma das 10 pragas foi que Deus mandou o anjo da morte, e aquelas casas que não tivessem selada com o sangue lá nos umbrais da porta, o filho primogênito ia morrer. E aí o anjo da morte foi, não tinha lá o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, o filho do faraó morreu. Porque Deus é um Deus de misericórdia, mas também ele é um Deus de justiça, meu irmão. Se você não obedecer, se você se afastar do caminho dele, ou se você descumprir aquilo que ele determina, o Deus da antiga aliança era um Deus que era. Então é melhor você andar no caminho dele. Depois Jesus veio na nova aliança, veio a misericórdia, o amor, o perdão, né? Veio a caridade. Jesus foi intermediador entre nós e Deus. Enfim, Jesus é alguém muito especial. Então Jesus pegou, Fabiano, tu é, meu irmão, pecador, tu és um cara, meu irmão, tu és uma desgraça de homem, mas vem para cá, eu te amo dessa mesma forma, vem para cá que eu quero te fazer um filho de Deus. E o preço foi alto, foi preço de sangue, meu irmão. Ele morreu na cruz por mim e por você. Certo, gente? É porque o nosso viés de falar do evangelho, aí, enfim, eu estava falando de política, mas eu não posso deixar de falar do amor de Deus, daquilo, do plano que Deus tem para nossas vidas. Certo, gente? Eu não posso jamais me abster de falar disso. Mas vamos lá. Então, essa é uma participação ativa, votando, orientando. E aqui tem Moisés, Neemias, Daniel, etc. Certo, gente? No final, se der tempo, eu ainda dou uma pincelada sobre eles, que a hora já está passando. Certo? E aqui vem outra pergunta. Ou seja, se voltando, você tem duas formas, só relembrando, certo, gente? Duas formas de participação do cristão na política. Ou você participa como passivo, orando, sendo submisso às autoridades, subordinado às autoridades. É uma opção sua, mas depois não reclame. Se você estiver indo deixar o seu filho numa escola e tem que se deparar com homem e mulher se beijando, mulher e mulher deixando o filho, e aí o seu filho vem daquele tipo de situação. Por quê? Porque foi a tua omissão que proporcionou isso. É por isso que aprovam lei nos congressos que vem de encontro àquilo que nós pensamos enquanto sociedade, enquanto família, enquanto princípios. E aqui eu venho minha opinião pessoal. Participe. Seja ativo. Você pode orar, você pode orientar, aconselhar e pode ter uma participação ativa. Você pode ser um representante de Deus, um cooperador da obra de Deus aqui para a sociedade. Entendeu? Então aqui, dentro da minha formação na área das ciências humanas, eu me sinto muita vontade para dizer a vocês, essa seria uma escolha mais sensata do ponto de vista da vida em sociedade. Amém? Então, e a participação a passiva e ativa, certo, gente? Então, participa ativamente, certo, gente? É um conselho que eu dou. Gente, eu vou tentar apressar aqui, certo, gente? As horas passaram, mas porque realmente é um estudo que requer um pouco mais de... Mas enfim, em quem o cristão deve votar então? Bem, Kelvin, eu decidi participar ativamente. Eu quero participar ativamente, eu quero saber em quem eu vou votar, eu quero uma sugestão tua, eu quero que você me diga aí como eu vou fazer isso. E aqui eu trouxe alguns indicadores, gente. Aqui eu estou caminhando já para o final, certo, gente? Eu trouxe alguns indicadores, vou tentar ser bem objetivo neles. O primeiro deles é examine as suas opções. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Se você tem sua Bíblia, abre aí, um versículo bem conhecido. Embora seja utilizado num contexto de profecia, mas nós podemos adaptá-lo a esse
há um contexto de escolhas que nós podemos ter. Olha só, o que é que diz lá? Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Então eu olho lá os candidatos, eu tenho o quê? 13 candidatos a presidente, tenho 5 candidatos a governadores. Então eu vou lá, analisar, gente. O que é que esse cara está defendendo? O que é que ele... Né? É o mínimo que eu posso fazer. Tentar pegar do conjunto das minhas opções. Sabe aquelas provas Tem algumas provas de concurso que você vai fazer e o cara está lá uma questão e você não sabe nem para onde é que vai, meu irmão. Essa aqui realmente eu não estudei, esse assunto aqui eu não estudei. Aí você fica naquele dilema, e aí o que é que você faz? Vai eliminando aqueles que você acha que não dá de jeito nenhum, que não combina em nada com o seu perfil, que não combina em nada para o conjunto da sociedade, que é um cara que não vai agregar, não vai contribuir para a sociedade, é um cara que não tem pensamento de coletividade. Então você vai eliminando alguns. Essa já é uma forma de você examinar, conhecendo as opções. Então você relaciona lá eles e vai fazendo a triagem. Certo, gente? Um outro indicador é você ver o histórico do candidato. Meu irmão, tem cada tipo de candidato aí que você olha, meu irmão, esse cara quer ser o quê? Vamos ver, qual é a contribuição que esse cara deu quando ele foi... O que é que esse cara foi na vida? O cara às vezes não tem nenhum exemplo para ser dado dentro de casa ou em outra coisa, sei lá, em qualquer trabalho que ele eventualmente venha ter desempenhado, e aí de repente ele quer se aventurar para ser prefeito da cidade, olha só. Por isso que eu sou um crítico, muitas vezes, de pais que colocam filhos para ser isso e aquilo. Porque o fato do pai ser um exímio gestor não significa dizer que o filho tem que ser, não. Mas os caras empurram para dentro da sociedade, não é meu filho, é o cara. Aí bota lá a foto do filho com o pai. E aí pede para você votar nele, né? Porque é o filho. Não, é o cara. E o cara não tem bagagem, não tem conhecimento, não tem histórico, não tem contribuição nenhuma. Então, se o cara fez um mau trabalho numa Câmara Municipal, se o cara fez um péssimo trabalho numa prefeitura, como é que você vai credenciar esse cara a ser um governador do estado? Se o cara teve a possibilidade de ser um gestor municipal para desenvolver um trabalho voltado à comunidade, tentando proporcionar justiça social, igualdade, e esse cara não fez nada disso, mesmo tendo a capacidade de fazer, mesmo tendo a possibilidade de fazer, assim não fez, então aí você já faz, o histórico dele já está meio comprometido, não é verdade? Um outro indicador que eu trago aqui, gente, eu estou tentando avançar, certo? Um outro indicador, esse 5.3, é o quê? É o partido do candidato. É um indicador importante. Deixa eu dizer para vocês logo o que é partido. Você tem, gente, a sociedade civil, que somos nós aqui, ó, nós estamos organizados em sociedade civil. E temos a sociedade, digamos que política, que está dentro da estrutura de governo. Para construir essa ponte entre a sociedade civil, né, você e o governo, existem uns partidos, que são plataformas nas quais você difunde as suas ideias. E aí as pessoas se organizam em partidos, né, que, em tese era para representar um conjunto de ideologias, de ideias, mas às vezes os partidos no Brasil são tão cheios de contradições que a gente não sabe mais nem para quem vai para lá e vai para cá, é tudo doido. Mas enfim, os partidos eles constroem esse meio de campo entre a sociedade civil e o governo. Para você chegar no governo, você tem que estar num partido. Você tem que estar afiliado a algum partido. Você tem que fazer parte de alguma agremiação partidária que que defenda algum programa partidário, algum plano partidário. Certo, gente? Então você tem que analisar o partido do candidato. O que é que esse partido defende? Não, esse partido ele defende a família, esse partido ele defende condições de igualdade, ele defende justiça social, ele defende a geração de emprego e renda, de oportunidades para todos. Ele tem uma proposta de justiça social interessante. Eu estou gostando desse partido. Estou gostando. Não, aquele partido, cara, aquele partido ali defende, aquele partido ali, ele é contra negro, ele é contra isso, é contra o quê? Enfim, cria um bocado de coisa. É contra índio, é contra tudo. Bem, se você tem um entendimento de sociedade no qual você não respeita diferenças, é complicado você estar na sociedade, porque a sociedade impõe convivência com diferentes.
Estão me compreendendo? Ali pode não ser uma representação dos seus anseios, mas será que para o conjunto da sociedade não é interessante? Vamos lá. Porque é importante, gente, porque tem aqueles valores que eu carrego, né, que são meus princípios religiosos e tudo, mas esses valores por si só, eles não podem ser um indicador que vá definir concretamente o meu voto, porque eu tenho que entender que tem diferenças dentro da sociedade. Eu tenho que entender que eu estou dentro de uma sociedade complexa, cheia de diferenças, e eu tenho que respeitar essa diferença. Eu posso não concordar, mas eu tenho que respeitar essas diferenças. Então, se você tem um indicador que o partido, de repente, ele não compartilha com alguma coisa que você pensa, mas se é algo que dá para você relevar, porque esse partido ele tem um viés de proporcionar uma igualdade, uma diminuição da pobreza, então você tem que olhar com ele com mais cuidado. Os irmãos estão me compreendendo? Então, bem, é mais ou menos por aí, certo, gente? O partido do candidato é importante, é um indicador, certo? Isso aqui são indicadores, certo, gente? Para a gente entender em quem nós vamos votar. Aí eu trago um aqui, 5.4, que é o candidato. Esse candidato, ele está atento aos necessitados, e aqui eu trago algumas passagens bíblicas. Citei uma aqui, mas tem várias, principalmente no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 31, versos 8 e 9. Sabe o que é que ele diz lá? Provérbios 31, quem puder abrir, está aberto aí? Olha só, abre a tua boca a favor do mudo, pela causa de todos que são designados à destruição. Verso 9, abre a tua boca, julga retamente, e faz justiça a quem, gente? E aí eu tenho um candidato que o histórico dele, no histórico político de gestão dele, só tem medidas políticas que dá fumo para esse povo, que dá pancada para pobre, que não proporciona nenhuma condição desse pobre chegar a um nível de dignidade. Esse cara merece uma atenção? Eu acho que não. Pelo menos de acordo com a Bíblia, não. De acordo com a Bíblia, não. Porque uma das preocupações trazidas pelo sábio Salomão é essa: faz justiça aos pobres e aos necessitados. Tem várias outras. Se você pegar, por exemplo, no Novo Testamento, no livro de Atos, um dos requisitos, uma das características dos adjetivos da igreja primitiva é uma igreja que ajudava os necessitados. Eles vendiam seus bens e compartilhavam entre os necessitados. Então existem referências tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Certo, gente? E aqui, ó, 5.5. Olhe um candidato, observe um candidato que prega a paz. Vamos para a Bíblia. Livro de Tito, capítulo 3, versos 1. Aqui é só 1 e 2. Está 1 e 12 aí, mas é 1 e 2. Tito, capítulo 3. Tirado o Tito da minha Bíblia, foi? Já está aí, já? Pronto. Tito, capítulo 3, versículo 1 e 2. Olha o que é que Paulo diz na carta dele a Tito. Admoestas a que se sujeitem aos principados e potestades, sujeite aos poderes constituídos, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Abre o 2, Érica. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos. Olha aqui. Nem infamem, não seja contencioso. Contencioso é que gera contendas. Mas modestos, mostrando toda o quê? A mansidão. Então a gente tem que ver alguém que semeie paz, mansidão. Um contexto pacífico. Olha, eu acho muito incoerência alguém que se diz cristão e defende alguém que semeia o fight. Conseguem perceber? Não existe uma diferença? Assim como existe uma contradição, por isso que estudar partido e política do Brasil é complicado. Assim como existe uma contradição, alguém que se diz cristão, mas que defende um partido que prega o aborto, ou a liberação total do aborto, ou a união homoafetiva, tendo em vista que um princípio bíblico é que é homem, homem, mulher, mulher. Mas sabe o que é isso, meu irmão? É que no sistema político brasileiro, Lodo, ele é repleto de contradições. E essas contradições, elas se manifestam de uma forma muito clara dentro dos partidos, das agremiações partidárias. E você tem que ter essa capacidade de saber lidar com essas contradições.
Porque senão você não vai votar em ninguém, aí vai para o anonimato e pronto. Aí deixa o pau cantar e pronto. Uma mulher com mulher e mata os pobres, fuzila um, fuzila outro e está resolvido o problema. Não é por aí. Por isso que você tem que ser o equilíbrio. Tem que ver aí onde é que dá para você encontrar o centro, o equilíbrio. Ser moderado. A Bíblia sempre nos ensina a ser moderados, sermos equilibrados, sermos comedidos naquilo que a gente faz. O bom senso. Isso aí, meu irmão, é importante. Deixa eu te dizer outra aqui. Quem disse que por ser um candidato crente, evangélico cristão, ele vai fazer um bom mandato? Eita, danado. Meu irmão, o que tem de crente envergonhando o evangelho é muito, viu, gente? O que tem de crente botando a igreja para cada situação delicada e difícil aí. Tem hora que eu olho assim para a TV e vejo, meu Deus do céu, o que é que esse cara está fazendo, gente? E aí ele, fogo, porque ele traz para dentro, aqui vocês viram eu falando algum nome de sigla partidária aqui, gente? Não. Mas muitos de nossos líderes evangélicos, eles trazem sigla, bandeira partidária para dentro das igrejas. E eles não fazem só isso não, Wilson. Ele pega o candidato lá e bota aqui, ó. Esse é o cara que vocês vão votar, viu? E ele já fez toda a negociata com o cara, vendeu um bocado de voto para o cara. Pegou os votos de vocês, dos fiéis e vende para ele, negociou com ele. Tem muitos assim, gente. Muitos. Negociam com a sua boa fé. Mas estão com toda a máscara, com todo o revestimento de crentes, de cristãos. Por isso que é importante a gente ter esse discernimento, abstrair onde é que a gente está pisando. Aqui é bom, aqui é bom. Opa, peraí, isso daqui é, deixa eu observar. Com calma. Deixa eu avaliar onde é que eu estou pisando. Porque o que tem, gente, de líderes que tem um compromisso, sob uma perspectiva bíblica, cristã, um compromisso alto, uma responsabilidade alta, mas que não tem a noção desse compromisso, ou desse comprometimento com a causa. E aí ele vai botando a igreja em cada situação, vai negociando, vai fazendo barganha. Tem muito líder dentro daquele Congresso Nacional, aliás, muitos deles envolvidos com a Operação Lava Jato, crentes. Tem muitos crentes presos porque estava lá envolvido na Operação Lava Jato, preso, pastores, pastor. Por isso que é importante nós sabermos onde é que nós estamos pisando. Porque quando Deus, é que eu já caminho para a conclusão, gente. Porque quando Deus escolhe você para algo, é porque você vai ser sal e luz. Abre tua Bíblia aí no livro de Mateus, gente, capítulo 5. Tanto do versículo 13 quanto do versículo 14, do capítulo 5. E aí Cristo vai e diz, Irã, você é sal. Você tem que ser sal. E o que é sal? Sal é para dar gosto, tempero. E aí você está no meio da xaropada, lá na Câmara Municipal, cheio de xarope do teu lado. Mas você tem o sal do Evangelho na tua vida. E aí quando é para provar alguma coisa que vai dar pancada no povo, que vai prejudicar quem precisa, necessitados, as pessoas que estão passando por privações, há 500 anos de privações, que nosso país é um país que oferece muita privação para muita gente. Deixa eu te dar um dado aqui, estatístico, chocante. Chocante. Você sabe quantos brasileiros hoje têm em estado de pobreza? E para a ONU, você sabe o que é um estado de pobreza? É aqueles que vivem com R$ 140 por mês. Esse é considerado alguém que vive em estado de pobreza. Para a ONU, Organizações das Nações Unidas. 28 milhões de pessoas, gente, no Brasil. Tem como você ser cristão e desprezar as privações desse povo? Olha que incoerência, gente. E tem gente que ainda reclama do Bolsa Família. O Bolsa Família, na sua essência, é um programa fantástico. O problema é que no Brasil se distorce tudo. Se distorce tudo. A corrupção está enraizada de tal forma que ninguém tem Bolsa Família, mas trabalha. Eles conseguem fazer tudo. Ninguém tem Bolsa Família, mas tem servidor público, é isso, é aquilo. Como é que esse cara recebe Bolsa Família? Esse cara não precisa de Bolsa Família não, mas ele conseguiu lá, fez uma manobra e está lá, recebendo Bolsa Família. Distorcem tudo. Assim como tem juiz ladrão, policial ladrão, promotor ladrão. Essas distorções, essas corrupções, elas estão enraizadas em todo o sistema político brasileiro. É um câncer, gente. Mas se Deus te levantou para ser sal lá, e aí?
Assim como ele levanta também lá no versículo 14, não apenas sal, mas Deus te levanta às vezes para ser luz neste mundo. Compreendem? Às vezes Deus bota Irã lá para trabalhar numa Câmara Municipal. Rapaz, onde é que eu estou aqui na xaropada? Olha onde é que eu estou aqui, cheio de... uma xaropada terrível aqui. Mas aí, em meio àquela xaropada, vai se ver alguém que vai olhar para Irã e ver, rapaz, aquele cara é diferente. Eu vejo que aquele cara ali tem um comportamento ético diferente. Eu vejo que aquele cara ali tem referenciais de vida que chamam atenção. Deixa eu observar mais ele. Aí daqui a pouco está Irã, secretário municipal. O cara era um assessor na Câmara Municipal e agora o cara é secretário. Às vezes Deus nos coloca em condições, irmão, para fazer a obra dele, sabe? Às vezes Deus nos coloca em algumas situações que é para fazer a vontade dele, não a nossa, mas é porque Deus às vezes quer agir em você, quer agir na tua vida para que você seja um bênção para outros. Olha só, o espaço político como oportunidade de glorificar a Deus. E aí Paulo escrevendo lá na carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, o que é que diz lá? Se você quiser abrir, pode abrir. Paulo diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para quê? Para a glória de Deus. Às vezes você está no canto aqui, poxa, eu estou aqui, meu irmão, na Câmara Municipal, eu estou aqui na Assembleia Legislativa, eu sou o cara. Não, irmão, é não, cara. É não, cara. É não, Lourdes. Tenha consciência disso, você está aí, meu irmão, porque Deus te colocou aí, porque Deus tem um propósito para ser cumprido com você aí. Não adianta você se vangloriar de nada não, como João nos diz lá no Evangelho, que diminua eu, que tu cresça, Senhor. Então tudo que nós fazemos na vida, que vamos fazer, todos os nossos planos, eles devem ter pautado para a glorificação de Deus, amém, irmãos? E aqui o último item da conclusão é, Deus nos usa para cumprir seus propósitos. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, é um versículo extremamente conhecido. Diz lá Paulo aos Romanos, todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. José foi vendido pelos seus irmãos, Wilson. Pegaram os irmãos dele e jogaram numa caverna, numa cisterna lá. Os irmãos pegaram ele e jogaram numa cisterna. E aí José lá na cisterna, né, passou um grupo de comerciantes que estavam indo lá para o Egito. Ei, vamos vender José para lá. E aí venderam José para aquele grupo de comerciantes que estavam indo lá para o Egito. E aí José foi como escravo, levado pelos comerciantes. Lá vai José do Egito. Os irmãos tinindo de raiva com ele, porque ele só tinha sonho, no qual Deus revelava para ele que ele tinha um local, que ele ia ocupar um cargo de evidência, um cargo de destaque. Não para a glória dele, mas para a glória de Deus, para cumprir projetos e propósitos de Deus. E aí José vai sendo levado ali como escravo, Fabiano. E aí chega no Egito. E aí começa a desempenhar algum trabalho, alguma função. Potifar que era o comandante da guarda do Egito, vai e leva José para trabalhar dentro da casa de Potifar, comandante lá do exército de Faraó. E aí José começa a se destacar, é um cara que faz um bom trabalho, é uma referência, chama a atenção de Potifar. E aí vem a mulher de Potifar e começa a atiçar José, olha só, meu. José estava lá, um cara de destaque, dentro da casa de Potifar, comandante da guarda de Faraó, e a mulher começa a tentar tirar José de onda, da sintonia com Deus, querendo surrupiar José. E aí José se livra dela, se livra, aí até que a mulher vai, arma uma emboscada para José, e rasga a roupa de José, e bota a culpa de José, como se José quisesse estuprá-la. José está se livrando dela e recebe a culpa como se tivesse tentado estuprá-la. Às vezes os projetos, os planos de Deus são meio... A gente fica sem entender no início, porque lembra que eu disse no início, nossa capacidade de interpretação é bem limitada? Mas nessa limitação Deus vai trabalhando e às vezes não entende, a gente só entende depois. E aí José estava lá, a mulher vai, olha, o cara que tu me botou, a mulher de Potifar, o cara que tu me botou para ser comandante aqui, ó, na casa, comandar aqui o serviço da casa, olha, tentou me assediar, e mostra lá um pedaço da roupa dela, desde que era José fugindo dela, e ela foi, e nesse ato dele fugir, ele rasgou a roupa dela, era o contrário, ele inverteu a situação.
E aí Potifar vai e bota José na prisão. E José vai ser preso. E José, meu irmão, passa um bocado de tempo lá, preso. Mas José começa a revelar sonhos lá, de um copeiro e de um padeiro que estavam presos com ele. E nas revelações de sonho de José, Deus revelava a ele que um ia ser morto e o outro ia sair da prisão e ia voltar lá para o faraó. De fato, passados os dias, um morreu e o outro voltou para servir a faraó. Deus manda um sonho para faraó. E no sonho, faraó dizia, né, que teve um sonho com 7 vacas magras comendo 7 vacas gordas. Olha o sonho de faraó. Chama José, porque José interpreta sonho. Mas quem chamou José? Foi aquele cara que saiu da prisão, que estava lá servindo ao rei. Aquele cara lembrou de José. Estão entendendo? Aí, rei, faraó, tem alguém lá na prisão. Ele revela o sonho, chama ele. Aí ela vai falar, manda trazer esse cara. Aí manda trazer José. Aí José chega, revela aí o sonho, meu. Diz qual é o sonho e revela o sonho. Aí José está certo, eu vou revelar, eu vou orar e Deus vai me dar a revelação. E assim José fez. Orou e Deus disse o sonho e a revelação. E a revelação era a seguinte: as 7 vacas magras significavam as 7 vacas gordas significavam 7 anos de fartura no Egito. Muita comida, muita abundância, para todos os lados. Todo mundo ia comer, ia ficar com 10 arroba cada um, todo mundo gordão. Igual aos caras lá, os índios lá, como é o nome? Que o cara disse que o menor, os quilombolas, que o menor dele tinha 7 arroba. Mais ou menos por aí. Cada um com 10 arroba lá, os cabas gordão. Tudo farto, com muita fartura no Egito. 7 anos de vacas gordas. E aí José revela, esses 7 anos, essas 7 vacas gordas são 7 anos de fartura. E as 7 vacas magras são 7 anos de sequidão. O negócio aqui vai ser tenso, não vai ter nada para ninguém. É fumo aqui, não vai sobrar nada. O povo vai passar fome, o povo vai passar dificuldade. Por isso que as vacas magras engoliam as vacas gordas. E aí, José, a revelação é essa. Faraó, a revelação é essa. E aí, o que é que eu tenho que fazer, José? E aí José vai elaborar um plano de como fazer, de como proceder durante esses 14 anos. Às vezes Deus te coloca em algum canto, irmãos, porque tem um plano dele, para ser cumprido, não para a tua glória, mas para a glória do propósito dele, para o povo dele, para os desígnios dele, entendeu? Caraca, 9h30, mano. E aí, vamos lá, vou concluir, gente, só para a gente fechar. Aí José vai, interpreta o sonho e elabora um plano. Não, faraó, deixa comigo que eu resolvo, eu vou fazer meu nome aqui. Fazer meu nome, gente, é uma expressão que a gente usa aqui brincando, sabe? Os caras botam ali para comer um salgado, um pastel, faz teu nome aí, mãe. Aí o cara come lá 2 pastéis, 6 pastéis, 4 sucos. Aí o cara está fazendo o nome dele. Mas é uma linguagem, certo, gente? Para brincar, para descontrair. Então José vai elaborar um plano. E aí José vai, constrói vários armazéns, vários espaços e começa a armazenar comida. Nos 7 anos de fartura. Pega e armazenar comida, armazena lá, trigo, cereais, e aí José começa a armazenar tudo. Então são 7 anos de fartura e José elabora um plano, gente, administrativo em pleno Egito, gente. Mas tudo administração pública pura. Ele administra de tal forma que 7 anos são 7 anos de fartura ali. Beleza, passados 7 anos aí começa, eita meu irmão, e agora? E aí o povo, as nações vizinhas, Wilson, começam a entrar no desespero. Cadê? E agora, o que é que faz? Não tem comida, e começam a peregrinar pelos desertos em busca de onde tem comida. E aí chegam no Egito. Era o único local no mundo que tinha comida. Por quê? Porque Deus usou, levantou José para fazer todo aquele plano administrativo lá de armazenar comida. E aí o povo começou a ir lá no Egito. E comprar, e José tinha lá, distribuindo. Até que chega um povo que vem lá. Quem era o povo que estava chegando? Os irmãos de José que tinham vendido ele. Vem lá de Canaã, galera. Os irmãos de José. Tudo tinha vendido José. Quando José vê logo, conhece logo os caras. Resumindo, irmãos. Aquele povo veio, teve comida. José fez o reconhecimento. Tratou as diferenças que tinham com ele, com os irmãos. Perdoou, porque nós temos que perdoar. Essa é uma capacidade inerente a nós cristãos. Tem cristão aí cheio de amargura, de ódio. Gente,
Começa a tratar aí, porque a tua oração de Pai Nosso está condicionada a você ter capacidade de perdoar, certo? Então começa a perdoar. Começa a perdoar, certo? Porque senão Deus não vai te perdoar. Bem, aí José tratou com os irmãos, perdoou tudo, mandou trazer o pai dele, Jacó, e veio o pai, resolveu tudo, e o povo passou a viver lá no Egito, o povo de José. Final da história, todo mundo foi abençoado, por quê? Porque Deus levantou José para traçar um plano especial para o seu povo e para todos aqueles que estavam ao alcance. Se põe de pé em nome de Jesus.